Programa Educação Financeira. Seja muito bem-vindo. Você dirige bem? Você é um bom motorista? Inclusive nas suas finanças? É com prazer que eu tenho hoje aqui um entrevistado que é amigo, é o Ismael Oliveira. Seja muito bem-vindo, Ismael. Obrigado, Altemir. Muito bom revê-lo. Ótimo. Gente, Ismael Oliveira é casado com a Priscila Eringer Oliveira, tem 3 filhos, a Auridiana, o Yuri e o Martin. A atuação dele, ele é da Polícia Rodoviária Federal, professor da Universidade da PRF, né? Polícia Rodoviária Federal. A sua função última era diretor administrativo da Administração, Finanças e Logística da PRF. Atualmente está na função de chefe de gabinete do Detran aqui do Paraná. Cristão, membro da Igreja Batista do Bacaxiri, líder do Ministério de Homens lá da IBB. E junto com a esposa são líderes da classe Barbaracá, que ele vai explicar aqui pra gente, né? E professores também da Universidade da Família. Formado em Direito, especialista em Gestão Pública e Direito Processual. Ismael, seja bem-vindo ao programa Educação Financeira. Muito obrigado, Altemir. Sempre é bom estarmos juntos e dar continuidade aos nossos aprendizados, né? Muito obrigado. Então, eu quero aproveitar a tua presença para falar exatamente disso. Porque assim, eu sei que tem as leis de trânsito. Sim. E eu falo que tem que ter as leis das finanças. Que as pessoas são assim, ó, nas finanças, Ismael, eu falo, sinal verde, vai. Sinal amarelo, cuidado, você está gastando demais. Sinal vermelho, você já gastou, você já está endividado. Me diga uma coisa, um carro, ele pode ser um meio de transporte e também pode ser uma arma, é isso? Pô, veja só, né? É interessante essa sua metáfora, essa sua comparação. Desde o regramento legal, Altemir, e bem como a aplicação das normas, de regras da vida financeira, tanto quanto das regras de trânsito, ambas precisam de atenção. Né? Ambas precisam ser monitoradas e ambas precisam ser cumpridas. Porque o resultado do descumprimento, tanto na vida financeira, tanto quanto nas regras de trânsito, as consequências virão. Né? Então, o veículo, de fato, só o veículo em si, ele já nos traz muito tempo de debate e discussão. Né? Seja na vida dos desdobramentos civil, ou seja na vida financeira em especial, e assim por diante. A gente vai falar no decorrer do dia de hoje, mas esse nosso encontro, mas tem pessoas que não têm mais um filho, por questões financeiras, mas esquece que ela tem um filho que é um carro. Que tem que dar manutenção. Que gasta mais do que um filho. Que gasta até mais que um filho. Então, para você ver o ponto de confusão na interpretação, né? E eu vejo muitas pessoas que realmente elas entram no carro, elas se transformam, Ismael. Ou seja, assim, elas querem correr, tá lá a placa dizendo 60, lá no 80, a placa diz 80, ele anda 100. Ou seja, a pessoa transforma esse carro até numa arma, porque hoje um acidente de carro aí a 40 por hora, 60 por hora, vai fazer um estrago. Faz um estrago, inclusive nesse cenário, nós temos aqui o nosso município de Curitiba, que está entre os primeiros, se não o primeiro, que tem uma visão de preocupação com as vias compartilhadas. Tanto que a gente tem visto que a velocidade tem reduzido cada vez mais nos grandes centros, nos anéis centrais, onde tem um fluxo maior de pedestres. Por quê? Porque efetivamente um acidente, uma colisão a 40, a 60, ela tem resultado, causa letalidade, que ela vai se dobrando com uma dimensão muito pequena, de 15, 20 km de diferença, às vezes o resultado é gigante. Então, assim, efetivamente, uma colisão a 60, 40, ou aqui no centro da cidade nem se fala a 80, mas a gente vê tempo em tempo algum acidente com a velocidade acima dessa média que resultante em letalidade. Né? Letalidade. Então, olha só, na vida financeira, você faz essa correlação, Sim. O carro, por exemplo, é um meio de transporte. Sim. Então, ele está para ajudar a família a ir no mercado, fazer um passeio. Então, saber usar o carro, ele deixa de ser algo assim que pode causar um acidente, né, em outro ou para a pessoa. A mesma coisa é cartão de crédito. Sim. Se eu sei usar o cartão de crédito, eu compro passagens parceladas, eu compro material escolar parcelado, eu sei usar o cartão. Agora, se eu não sei usar o cartão, eu também digo que o cartão é uma arma. O cartão é uma arma do endividamento, entendeu? Olha, é importantíssimo a sua fala, e aí eu complemento a sua pergunta anterior, se o carro efetivamente, como se vê, como se
importa o proprietário de um veículo, né? Porque na sociedade não é só o caso do brasileiro, né? O brasileiro tem uma paixão diferenciada por veículo, né? O brasileiro ele tem o veículo quase como uma extensão do corpo dele, né? Então, eu costumo dizer, né? Se você quer ver um proprietário de um veículo, essa pessoa que tem a paixão do carro, chuta a roda do carro e parece que você está atingindo um órgão dele ali, né? Ele fica, né, revoltado. Tem gente que gosta mais do carro do que da esposa. Bom, isso é tema de uma outro uma assunto, aula outra também, aula. né? Mas assim, o uso que você faz do veículo, o uso que você faz do dinheiro, o uso que você faz do cartão de crédito está diretamente associado à forma que você se vê e em que você precisa se sustentar para se realizar. Então não tem nenhum problema você ter um carro. A dificuldade é quando você usa esse carro como uma extensão de uma ferramenta para as suas frustrações ou para as suas realizações. Não tem absolutamente nada de ruim, né? Na verdade é o contrário, você deve ser próspero na boa gestão do dinheiro, porque a Bíblia nos ensina isso. A dificuldade começa quando você se impõe com aquela bênção que Deus lhe deu, que foi a prosperidade. O cartão, né? Você tem uma quantidade muito grande de cartão. Não tem nenhuma dificuldade de volta você ter o cartão. É a forma que você usa. E isso, Altemir, é um aprendizado continuado. De novo, é igual o motorista. Ele está habilitado há uma semana, ele tem uma condição de dirigibilidade. Ele não vai pegar o carro, sair daqui a Foz do Iguaçu com uma semana de habilitação. É a mesma coisa de educação financeira. Né? Nós estamos caminhando, eu e você e Priscila, né, como você mencionou, Martin, Yuri, Euridiana, né? Você tem nos abençoado há mais de uma década. Né? Então você nos acompanhou há muito, nos acompanha há muito tempo ainda. E as lições básicas, né, de educação financeira, o Yuri e o Martin, né, a Euridiana também, graças a Deus, são filhos. A Euridiana já madura, mas ela tem uma gestão financeira que ela aprendeu com lições básicas que você deu para nós, né? E o Yuri e o Martin da mesma forma. Então, o que eu estou querendo dizer? Então, voltando aqui no cartão, se você pega um cartão, né, ou você tem uma ferramenta de gestão, que o cartão é uma ferramenta de gestão dos seus recursos, o cartão não vai deixar você mais poderoso ou menos poderoso. O carro não te deixa mais poderoso ou menos poderoso. Não é porque você tem um carro popular ou um carro de uma potência muito alta que isso vai lhe transformar, né? E o cartão, se o cartão é cinza, roxo, preto, amarelo, seja lá qual for, né? Vai deixar você mais poderoso ou menos poderoso. É a questão de hábito, né? É saber como dirigir, saber como controlar as finanças. Ismael, me lembro, eu uso numa palestra até uma imagem assim, tá? Uma pista, uma rodovia, as duas faixas amarelas, e entre dois caminhões, assim, embicado, tá um carro velho, e atrás está escrito assim, ó, Deus te abençoe. Gente, o adesivo não faz você cristão. Não faz você cristão. Sim, o que faz você ser cristão é você ser um exemplo. Então, por exemplo, eu uso aquela imagem até em algumas igrejas para mostrar o seguinte, olha aí, ó, tá cometendo um erro, tá cometendo uma infração de trânsito, colocando a sua vida em perigo e a vida dos outros. Nas finanças, gente, é a mesma coisa. Quando você gasta mais do que você ganha, você acaba se endividando e junto com você prejudica a sua família. Porque o seu CPF é negativado, a situação ela vai ficando de uma maneira que você perde a direção. Né? E daí começa a ficar descontrolado em casa, gera irritação, gera ansiedade, gera um monte de problema. Mas o convite do Ismael, gente, é porque ele é especialista, ele é advogado e ele é bom nessa área de trânsito. O que faz, Ismael, um motorista não usar, por exemplo, cinto de segurança ou um motociclista não usar capacete? Porque, olha, gente, vamos lá, hein, gente. Parece que o carro já nasce com o cinto. A primeira coisa que põe no carro é o cinto. A moto tem que vir com o capacete. E as pessoas não usam o cinto e não usam o capacete. Você sabe, Altemir, em 2002 eu concluí minha especialização em legislação de trânsito, né? Então, um dos grandes ganhos da segurança, né, veicular aqui no Brasil foi efetivamente a obrigatoriedade do cinto de segurança, airbag, sistemas de freio, né? E para o motociclista, o uso do capacete. Eu tenho 27, 28 anos de vivência no trânsito, então eu vou usar talvez a palavra, se é adequada, não sei, mas é ridículo quando você vê que um motociclista, tem um ferimento... Espera, repete, olha, ó, falando para você que está nos ouvindo, vamos lá. Vamos lá, de 27 anos de vivência, né? Às vezes, a gente acompanha, então eu observo e vejo, mas é assustador, que beira o ridículo, quando
por mais claro que seja a norma, né? Use o cinto, né? Use o capacete, mantenha a distância de segurança, não use o celular ou estiver dirigindo. Porque esses elementos, e eu não vou nem dizer aqui, né, que é o uso de entorpecentes antes de fazer a condução, entre eles a bebida alcoólica. Então hoje, esses 3, 4 itens que eu estou mencionando, ele é responsável por mais de 70% de lesionados, 70% de pessoas lesionadas que estão no hospital. Então, a motocicleta em especial, né, a pessoa tem que compreender que o uso do capacete é o primeiro elemento, é o para-brisa dele, ele é o para-choque dele, ele é o primeiro elemento protetivo. Porque a depender de uma lesão craniana por falta de capacete, ou capacete mal colocado, vai comprometer absolutamente toda a sua vida. Se você for um pai de família, compromete a sua vida e a vida da família. Se você for um adolescente, um jovem, um homem jovem, vai comprometer toda a sua carreira e vai comprometer o seu sonho de família, trazendo a vida financeira. Se você não respeitar as leis básicas, trazidas na Bíblia, por sinal, né? Como gerir, como você poupar, como você ganhar, como você usufruir do que Deus tem lhe dado, que eu tenho lá em casa, depois eu vou até te mandar, que os 3 potezinhos, né? Então, como gastar? Eu tenho acrescentado gastar / usufruir. Você ter essa vida com a consciência. E, de novo, lá o veículo, né? Até hoje, tem gente que não usa o cinto. Bateu, a fatalidade, a lesão, você vai sofrer um trauma que não se compara quando você está devidamente protegido. Eu sofri um acidente, aquaplanagem, né? E eu me lembro, gente, olha, foi em câmera lenta, viu, Ismael? Porque eu estava com cinto de segurança, graças a Deus, né? Eu tenho esse cuidado. E o carro aquaplanou e o meu carro perdeu 2 rodas. Ele foi um acidente. Perdeu o contato ali. E o que aconteceu? O médico queria já até me levar, porque ficou marcado o meu peito, mas foi o que me salvou. Porque assim, eu me lembro que eu tinha caneta, laptop, meus livros, tava tudo girando no ar assim dentro do carro, né, no acidente. E a gente está falando aqui, gente, acidente de trânsito, mas olha só que interessante, né? Se você tem uma moto, tem um carro, não te pertence, ele é de Deus. Você é um mordomo fiel, você tem que cuidar dessa moto, cuidar desse carro. Inclusive cuidar da sua vida, porque você é um templo. Então olha que interessante, uma pessoa não usar capacete, sofre um acidente, perde a vida, estraga a moto. Peraí, mas aquela moto Deus te deu, né? Permitiu um meio de condução. A sua vida, Deus te deu o ar para você respirar, Deus te dá a condição para você viver, e você não cuida da vida que Deus te deu. Você é um motorista, o carro, Deus te deu um carro para você ajudar as pessoas, transportar as pessoas, para você usar esse carro até para o reino de Deus. Então, quer dizer, você precisa se cuidar e cuidar do bem que você tem. Noel, tá muito boa a nossa entrevista aqui, é bom falar com você. E falando assim, né, na vida financeira, a pessoa não deve gastar mais do que ganha. Gente, a gente nasce sabendo isso. Ganha 1.000, gasta menos de 1.000. Ganha 10, gasta menos de 10. Ganha 20, gasta menos que 20. É só gastar menos, ter reserva financeira e você vai ser um mordomo fiel e a vida vai bem. Mas tem motorista que, por exemplo, ele não consegue ler placa de trânsito. A placa de 120 por hora, que já é uma velocidade altíssima. Sim. Qual que foi a maior velocidade que vocês já detectaram assim, na estrada e qual o problema que isso gera? Eu vou trazer uma notícia bem recente, né, dessa semana aqui na rodovia, na 277, que já é considerado um perímetro praticamente urbano, né, caminhos para as praias. Um veículo foi abordado a 197. 197? Né? Isso data presente. Já tivemos histórico de nada mais do que 3, 4 anos que já abordamos veículos a mais de 220 por hora, né, em algum ponto, algum trecho do país afora. A uma velocidade dessa, você, por mais tecnologia que tem o veículo, mas o conjunto do sistema viário, né, que é veículo, sinalização, é o piso, é o terreno, esse conjunto da arquitetura, da engenharia, não lhe proporciona condições para você andar numa velocidade dessa. É a mesma coisa na questão financeira, às vezes. Você quer dar um salto muito grande, mas você não tem esse conjunto estrutural no entorno, né, para você desenvolver, talvez, um projeto altamente audacioso. Tem que ser audacioso, mas com o limitador ou com a cadência, onde os conjuntos é uma assessoria, uma consultoria, é um acompanhamento, né? E ainda aqui talvez eu fale para você, ou talvez não, eu falarei para você e vou compartilhar um pouco, e os ouvintes que aqui estão, alguns me conhecem, outros não, mas na minha família, o aprendizado que nós temos, Altemir, e por isso que eu dedico muito tempo aos meus filhos em especial,
para eles compreenderem que o impacto da educação financeira na vida vai ter consequências para eles e para os filhos. Eu digo isso porque o meu pai, eu tenho uma foto que para mim é muito simbólica. Vou te pedir um instante. Vamos lá. Olha só, é muito importante essa história do Ismael, porque eu conheço a família dele Sim. há muito tempo. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Que bom. Mas assista aí os nossos patrocinadores, acompanhe. E na volta, o Ismael já começa a contar essa história que é muito interessante. Presta atenção. Eu aguardo você. Programa Educação Financeira. E eu estou aqui com o amigo Ismael Oliveira. Ismael, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Sim, Altemir, ótimo. Continuando um pouco as nossas histórias no intervalo aqui, né? Nós estávamos aqui rememorando alguns casos, alguns contos, né? Mas, como você mesmo mencionou, nós aprendemos, né, nesse caminhar que a transformação ou uma boa condução, seja de um veículo, seja na vida particular, seja em projetos, em especial na formação ou na temática financeira, porque a temática financeira ela permeia tudo isso, né? Uhum. Então a gente já trouxe um pouco da reflexão, né, do custo e o investimento barra a decisão em ter um bem de consumo, que é um carro, né? E se isso efetivamente entra na sua organização orçamentária ou não. E conforme também no intervalo que nós estávamos falando um pouco, você efetivamente precisa de um veículo, né? Você precisa de um carro, né? Esse carro ele vai agregar alguma necessidade, algum ganho, ele vai efetivamente trazer um complemento necessário para o seu projeto, para a sua vida. É porque você falou, né? O brasileiro ele é apaixonado mesmo pelo carro. Então, e muitos falam o seguinte, professor Altemir Farinhas, eu fiz investimento, comprei um carro. Eu falei, não, você não fez investimento. Se você está usando o carro para sua família, você tem um gasto. É um gasto. Né? Agora, a não ser que você é motorista de aplicativo, aí é outra história. Mas assim, quando eu compro bem, quando eu compro uma casa, não é investimento, é a casa onde eu vou morar, eu vou usufruir dessa casa. Comprei o carro, eu vou usar o carro, é um meio de transporte. Né? Então, muito cuidado quando você fala investimento e não é investimento. Mas voltando ao assunto interessante, porque no intervalo a gente estava conversando, e o Ismael vai falar rapidamente a história do pai dele. Porque olha só, quando a gente aprende educação financeira, a gente aprende para o resto da nossa vida. Não é para resolver problemas pontuais. É para resolver os problemas pontuais, mas de tal maneira que eu também resolva problemas futuros, ou até me programe para o futuro. É bem isso, mas de maneira pontual, né? Mas meu pai hoje tem 94 anos e todo final de semana tem que ir lá dar um cheirinho, olhar, né? Mas visitá-lo.
Mas o meu pai, lá nos idos de 68, 70, sai do interior de Minas, divisa com o Espírito Santo, né? Vem para o interior do estado do Paraná, naquela época, febre do café. Mas aí é uma história, outra que envolve a agricultura, que também, como desbravador que eu é. Mas o ponto principal que eu quero trazer é aos 40 e poucos anos, né, meu pai tinha, e eu estava falando da imagem, né, que tem muito forte na minha memória, quando ele recebeu o certificado da mobilização brasileira de alfabetização, que chamava-se Mobral naquela época, que a alfabetização hoje tem o EJA aí de jovens adultos, né, foi quando ele efetivamente recebeu a certificação de alfabetizado, né, aos 45, 44 anos. Eu tinha 7 para 8 anos. Mas é muito importante, quando meu pai descobriu a beleza da leitura, da informação, né, da educação, de imediato ele quis transferir para os filhos. E o que ele fez? Pegou todos os filhos, né, que ele tinha, pai de 11 filhos, trouxe aqui para Curitiba. O primeiro ato que ele fez, colocou na escola, na formação, né, para descobrir a beleza das letras, para descobrir a beleza da informação, da cultura, coisa que talvez ele não teve a oportunidade de ter um bate-papo como esse, de ter um Altemir Farinha lá no começo da vida dele, mas teve a visão que a Bíblia trouxe para ele o ensinamento. A Bíblia trouxe para ele, né, para minha mãe, né, em memória hoje, mas ela muito firme. Então, do pouco e com Deus, sempre fez prosperar, né? E o cuidado. E o pouco que tinha, gastava aquele, era o limitador. Quando sobrava um pouquinho, era para reserva. Né? Então, todos os filhos aprenderam essa lição. Cada qual tem uma dinâmica diferente, mas todos foram ensinados nesse formato. Isso é bem interessante, porque assim, os pais pensam às vezes que os filhos, eles são iguais. Gente, eles podem ser filhos da mesma mãe, mesmo pai, mas são personalidades financeiras diferentes. Né? Por mais que você ensine, um vai gastar um pouco mais, o outro vai poupar um pouco mais. O que você tem que ensinar e tomar muito cuidado é não poupe tudo, porque está errado, e não gaste tudo, porque está errado. Os extremos estão errados. Então é viver com equilíbrio. E o Ismael trouxe aqui a história do pai dele, que é brilhante. Imagine, 11 filhos, teve o prazer de aprender a ler, a escrever, e falou assim, isso aqui é muito bom, tanto é que eu vou transmitir para os meus filhos. E a Bíblia fala exatamente isso. Ensina a criança no caminho. Ensina. Então ele transmitiu para você. E é para a gente deixar herança para os nossos filhos, né? Educação é uma herança, deixar uma casa é uma herança, princípios bíblicos, eu não preciso nem falar, você já tem que deixar, né? E Ismael, voltando aqui para a educação financeira, correlacionando ela com o trânsito, né? As pessoas pensam assim, eu vou comprar o carro, mas eu não preciso ter seguro, eu não preciso pagar IPVA. Sim. Isso é um problema ou não é? Bom, resposta direta. É problema. Olha aí, problema. Presta atenção, repete. É problema. É problema, né? Porque, de novo, você tem que dar o passo conforme a sua capacidade de concluí-lo, né? Se você quer um carro, você não quer um problema. Se você ter um veículo e não consegue ter as condições para efetivar o pagamento legal de IPVA, as taxas que envolvem o veículo. Por isso que antes de você comprar o carro, não é só o carro, né? Você ir lá na concessionária e fazer o pagamento daquele veículo, ou você faz um veículo usado, aí um outro vértice de discussão. Você agregou aquele bem no seu custo mensal, você tem que entender que você tem que ter o lastro financeiro para você honrar com os desdobramentos. É manutenção, são as taxas. E, ademais, tem a questão do seguro, Altemir, que tem várias modalidades de seguro. Tem o seguro completo, tem aquele seguro parcial, que você protege só os bens do terceiro. Mas, assim, não é aconselhável que você tenha um veículo, né, sem a questão do seguro. Está exposto ao trânsito, você se envolve, está ali, né? Se você não tiver muito bem calçado, uma reserva muito boa para que você cubra essa despesa, você acaba de gerar um problema. Eu penso assim, Ismael, olha só, se Deus aparecesse para a pessoa na frente e falasse assim, ó, tá aqui o dinheiro e cuida do meu carro. Sim. Aí você vai lá e compra um carro, bonito, novinho e tal, assim. Mas comprar o carro não te dá segurança que alguém possa bater no seu carro, Sim. roubar o seu carro, ou você possa causar um acidente. E lembrando, não é seu carro. Né? Ele é de Deus. Então, assim, ó, se eu vou cuidar de alguma coisa que é de Deus, tem que ter seguro. A casa, tem que ter seguro da casa. Porque se acontecer alguma fatalidade, o seguro repõe aquele bem. Mas voltando aqui ao IPVA, por exemplo, as pessoas não querem pagar IPVA e acham que não vai dar problema.
Então, se não quer pagar IPVA, você é direto de novo. Se não quer pagar IPVA, não tenha carro. Porque se você tem o carro, você tem que pagar IPVA. Né? Assim, são custos que vêm agregados ao veículo. Não é escolha. Né? Não é a escolha. Ela vem de maneira atrelada e é um custo fixo para você manter o registro e a legalidade e o carro legalizado. Que é um imposto que todos pagam. Imposto, né? É um imposto que todo mundo paga. É imposto de renda, é o IPTU e são outras taxas que são atreladas. Dá a César atreladas. o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, por exemplo, você compra um carro e tem IPVA, você está pagando lá o imposto para poder usar as estradas, para ter todo esse regramento, né? Eu costumo dizer, tem um colega que a gente conversa um bocado, né? A gente tem que agradecer a Deus, porque estou pagando imposto de renda. Porque está pagando imposto de renda, porque está numa faixa abençoada, tem que pagar, né? Vou pagar IPVA do carro? Agradeça, porque você tem condições de ter um carro e manter o carro. Né? Não tem condições de pagar IPVA, não tem condições de arcar com as manutenções de um veículo. Nós temos alternativas que hoje, eu diria que acaba sendo até mais inteligente, eu sou um adepto dessa linha, eu uso os aplicativos de transporte. Já faz alguns anos que eu, pessoa física, não tenho mais veículo. Na nossa casa. E a gente acaba abençoando as pessoas. Né? Abençoamos as pessoas, né? Então, hoje eu sempre venho para cá com um aplicativo. Sim. Hoje tinha um cristão, um motorista, foi abençoado, teve aquela corrida, a gente conversou, foi bem bacana. Ele vem participar aqui da PIB, eu vou ter o meu curso, ele já falou, vou entrar no site, vou me inscrever para o seu curso lá na PIB. E o que o Ismael está falando é o seguinte, vamos lá. Se você compra um carro, tem um imposto. Ponto final. Se você compra uma casa, tem imposto. Então aquilo que você compra tem um imposto, né? E todo mundo paga, municipal, ou estadual, ou federal, tá? E o que a gente está falando é ser mordomo fiel em tudo, inclusive nas leis de trânsito, não furar sinal, não provocar acidente, não parar na faixa. Tem muita multa por aí, né? Tem. Infração, perdão, infração. Infração. Mas você sabe, Altemir, eu gosto de fazer uma leitura e direcionar nesse aspecto, né? Que são regramentos para uma vida em sociedade minimamente organizada. Mas você não precisa pagar nenhuma multa dessa. Não precisa. É só você cumprir a regra. Você não precisa ser penalizado. Né? Eu conheço condutores e motoristas que têm aí 20 anos de condução e não tem uma multa. É que eu só peguei o celular naquele momento. Mas pegou, foi flagrado. Se foi multado, é uma penalidade. É ruim, mas foi, né? Foi flagrado. O segundo, se você envolve num atropelamento, naquela fração de segundo, seu veículo em movimento, alguém atravessa a sua frente. Mas só foi uma fração de segundo que eu peguei o celular. Mas a lei de trânsito diz que para não pegar. É a mesma coisa, educação financeira. Eu vou descumprir o regulamento básico. Eu ganho gastar mais do que eu ganho. Mas só foi um pouquinho mesmo. Ao final de um ano você vai ver o tamanho e as consequências. Você falou muito bem, porque assim, a pessoa às vezes me contrata para a consultoria e está com uma dívida alta. A dívida começou, como você falou agora, foi só um pouquinho. Mas no outro mês, mais um pouquinho. A dívida ela começa pequena. Né? E falando aqui novamente em trânsito, olha só, Ismael, tem muita gente que não põe criança na cadeirinha. Põe lá no colo para dirigir. Eu dirigi já com o Matheus e com a Daniela no colo. Mas era um estacionamento. Eu estava num local seguro, eu não estava na estrada. Então assim, a Dani, eu me lembro, a Dani dirigindo, era gostoso e tal. O Matheus, ali eu estava brincando com meus filhos. Mas toda vez que eu ia para a estrada, e não é BR, é na cidade também, banco de trás com cadeirinha adequada e cinto de segurança. Toda e qualquer via pública, você está sujeito ao regramento das leis de trânsito. Dentro da sua propriedade, você tem uma fazenda, você tem lá uma chácara, ali dentro é o seu território, é a sua casa, é o seu quintal. Saiu do portão, ali você está sujeito ao regramento e às normas de legislação de trânsito. E aí eu volto um pouquinho, de novo, fazendo um paralelo, né, com a questão da educação financeira. Como motorista, ele vai um tempo para se aperfeiçoar, para ser considerado um bom motorista, e está sempre aprendendo, você está sempre aperfeiçoando. Né? A educação financeira também. Você tem que estar diariamente tomando cuidado. Né? Você tem que estar o tempo todo se controlando. Eu digo isso quando a gente vem aqui para o debate, né, Altemir? E, de novo, né, você nos acompanha há muito tempo. Todo dia, é toda semana, é todo mês. É um aprendizado continuado. Constante. Né? Constante. Então, quanto mais Deus coloca em sua mão para você gerir, para você ensinar, maior é o desafio. Eu penso assim, né? Olha lá, a lei de trânsito está dizendo o seguinte,
cuida do seu filho. A lei de trânsito está pedindo para você cuidar do seu filho. E daí a pessoa não põe a criança numa cadeirinha, põe na frente. Ah, mas eu só vou ali no mercado. Gente, a 20 por hora, a 30 por hora já dá para fazer um estrago, um grande acidente. Aí eu fico pensando assim, ó, que exemplo você está passando para o seu filho? Se você já está quebrando a regra, você está ensinando seu filho a quebrar as regras também. Então, esse assunto ele é importantíssimo, como todos os outros, mas a conduta do motorista, e aí a gente vê ela externada na condução do carro, na verdade é só uma demonstração do que a pessoa é. Ah, já está... É isso. Já. O cara... o cara, me perdoe a identificação. O motorista. A pessoa está carregando a criança fora da cadeirinha ou no banco. Como eu já vi, né? O pai entrega o veículo pro filho, que ainda tem 16, 17 anos, não tem habilitação. Não, mas tem na igreja. Pode pegar o carro e estar indo na igreja. Justifica isso? Não justifica. Não. Mas aquilo ali não é a conduta de você entregar a chave para o filho que não está devidamente habilitado. Aquilo ali é uma conduta sua lá dentro, lá no seu interior, que precisa ser alinhada. Que já faz com que tenha outros hábitos ruins, inclusive hábitos financeiros ruins. Ah, sim. Quero aproveitar aqui um momento e pedir aqui, como cristão, Ismael, marido, pai, como amigo, você é meu amigo, qual mensagem ou qual versículo você traz para os nossos ouvintes agora no final do programa de hoje? Altemir, assim, primeiro, mantenha-se, sejam vigilantes. Sejam vigilantes. Né? Então, na sua vida pessoal, na sua vida financeira. E uma outra fala que a gente traz, primeiro, tenha convicção e a certeza que Deus nos quer prósperos e abundantes para a sua obra. Deus nos quer próspero e abundante para a sua obra. E para isso nós precisamos adotar práticas e ferramentas diárias para sermos bons mordomos. Para Deus continuar na abundância, continuar colocando coisas grandes em nossas mãos, projetos desafiadores em nossas mãos, para nós irmos aperfeiçoando a cada dia. Olha, muito obrigado, Ismael. Espero você ver em outros programas. Sim. Tá? E você, ouvinte, espero que você tenha aprendido sobre leis de trânsito, mas também sobre a economia de Deus. Nós temos a economia do mundo e a economia de Deus. A economia de Deus, ela é muito diferente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família. Até o próximo programa.